O tema de hoje é falar sobre igualdade de gênero. Eu acho que faz tempo que isso deixou de ser um tabu. A gente está falando sobre algo muito simples: mulheres e homens terem a mesma oportunidade no mercado de trabalho, distribuírem as tarefas de casa igual, as mulheres não serem violentadas, não sofrerem e não serem, inclusive, mortas pelo simples fato de serem mulheres, né? Então, é algo que muitas vezes o pessoal fala, poxa, avançou muito, não existe mais desigualdade de gênero, mas através das estatísticas, através dos números, nós sabemos que a desigualdade de gênero, ela existe e atinge muitas mulheres, né? E alcançar essa igualdade deixou de ser uma tarefa exclusiva das mulheres. Se nós, homens, não nos envolvermos nisso, é impossível. Tanto que, internacionalmente, nós temos uma agenda, que é a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e no Objetivo 5, a gente tem isso como um propósito dos governos, das empresas, de toda a sociedade. Aqui no DF, a gente tem tentado fazer bastante por essa causa, tanto com leis, como a que a gente aprovou logo no começo do mandato, foi a lei que estabeleceu o carro exclusivo para as mulheres no BRT. E aí a gente pode começar a falar de violência, porque as mulheres sofrem violência em vários espaços, no transporte público, dentro de casa, no ambiente de trabalho, na política e tantas outras situações. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, mais de 84% das violências são feitas dentro do ambiente de casa. E aí vocês imaginem 2 anos de pandemia, como é que essas mulheres não sofreram mais. É por isso que as denúncias de violência doméstica no DF cresceram no último período e a quantidade de feminicídios também. Então a gente precisa pensar uma forma que a mulher se sinta segura dentro do ambiente de casa e na rua. E assim, são várias formas de microviolências. Quando o Leandro traz o BRT é muito legal porque essa coisa do assédio, da insegurança, por exemplo, no transporte, precisa ser vista com um olhar muito cauteloso. E você precisa de uma política específica. O BRT traz isso, que é garantir a segurança da mulher enquanto a sociedade muda a sua cultura. Então a gente tem que conseguir associar essas duas coisas aí, segurança no ambiente público e segurança no ambiente privado. As leis são importantes, mas as políticas públicas ali na ponta fazem muita diferença também para desconstruir essa desigualdade e as situações de violência. Nós, através do mandato, com a coordenação da Tainara e toda a nossa equipe, conseguimos implementar alguns projetos de profissionalização de mulheres, de produção que incluía economicamente as mulheres, como foi o Máscaras para Todos, e a gente está trabalhando nisso intensamente. Se nós não cuidarmos justamente ali da base, que é quando a mulher não consegue, por exemplo, acessar o crédito no banco, quando a mulher não consegue acessar uma profissão porque ela tem que cuidar sozinha das tarefas domésticas, vejam, as regiões mais pobres do DF são justamente aquelas que nós temos a maior proporção de mulheres, de famílias monoparentais, ou seja, mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos. Então é ali que a gente tem que movimentar, é ali que a gente tem que atuar para desconstruir essa tal desigualdade de gênero. E tem um ponto bem importante nisso, que é entender como a política para garantir a igualdade de gênero, ela precisa ser intersetorial. O Leandro trouxe esse ponto falando que se a gente não resolve a desigualdade e o problema que a gente tem de geração de renda e emprego, a gente não resolve a desigualdade de gênero. Com a educação, a mesma coisa. Então, quando a gente fala sobre a viabilidade de ter creche, ter ensino integral, imagina como não influencia para essas mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos, precisar ter um lugar para deixar os seus filhos. Então, tudo isso, ele acaba se conectando. Aqui no DF, 64% dos desempregados hoje, em 2022, são mulheres. Temos mais mulher desempregada. E alguns projetos que o Leandro citou são muito importantes que a gente desenvolveu. E eu sempre fico imaginando o seguinte: esses projetos em grande escala. Então a gente fez o edital Máscaras para Todos, que era com o objetivo de trazer as mulheres que estavam no mercado informal para o mercado formal, estarem empregadas, estarem com o INSS, com a produção. A gente também está apoiando o projeto Mulheres Criativas, que faz a capacitação dessas mulheres e fortalece a capacidade delas de empreender. Tudo isso, se funcionasse como uma engrenagem maior ali, em grande escala, poderia impulsionar as mulheres no mercado de trabalho. E a gente não pode esquecer também da representatividade. Por isso, em 2022, é fundamental termos mais mulheres no legislativo, termos mulheres também nos espaços de gestão. Nós estamos vendo aí, inclusive, governos em outras partes do mundo, como agora no Chile, o presidente eleito colocou a maior parte do seu gabinete, do seu ministeriado, de mulheres. E é isso. Na pandemia ficou mais do que comprovado. As mulheres têm competência e capacidade de nos conduzir a um caminho de desenvolvimento, de progresso e de igualdade. Por isso, eu deixo essa dica também. Vamos eleger mulheres
agora em 2022. A ONU também já alertou, hein? Todos os governos que têm uma representação maior de mulheres sofrem menos com corrupção. Isso porque elas não estão dentro desse sistema de relacionamento de poder e chegam colocando uma nova cultura nesse espaço. Representação política é importante porque, no final das contas, quando a gente está achando que tem violência obstetra lá no SUS, isso influencia com como a legislação é feita. E quem faz a legislação? Precisam ser homens e mulheres. Quando a gente pensa cada especificidade ali, da geração de renda, como é que é construída a política pública que pensa a linha de crédito? Precisamos ter homens e mulheres pensando nisso. Então, a igualdade de gênero é óbvio que passa por ter a equipariedade de mulheres e homens no espaço de poder.